Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Deputado Manuel Herberto, muito obrigado pela referência que fez à minha intervenção em 2008 e devo-lhe dizer que não lhe retiro uma vírgula e não tenho aqui a sua, que Vossa Excelência preferiu nessa altura, mas sou quase capaz de a citar de memória, onde Vossa Excelência classificava as unidades hoteleiras das Flores como a pensão da morte lenta. A pensão da morte lenta, que era o hotel que gostaria de ficar, e se eu queria para a Ilha das Flores, uma pensão da morte lenta. Lembro perfeitamente disso e perfeitamente posso cometer algum erro na citação, porque não a tenho exatamente à minha frente, mas lembro perfeitamente do diálogo e do debate. Eu acho extraordinário quando o Governo vem aqui preocupar-se com os agentes económicos e com a concorrência e com o aumento de camas. Eu acho essa coisa absolutamente extraordinária, porque foram os senhores que estão a dar cabo e deram cabo da iniciativa privada nas Flores. Foram os senhores que fizeram um hotel nas Flores para fazer concorrência aos privados. Foram os senhores que investiram num hotel nas Flores para fazer concorrência aos privados, que trabalham todo o ano, que esperam pelo verão para fazerem dinheiro. Foram os senhores que, dizendo que iam fazer um hotel para a iniciativa privada, foram os senhores que o entregaram a uma fundação que não paga impostos e faz concorrência aos privados. Se alguém faz concorrência aos privados, é o Partido Socialista e o Governo. Essa é que é a verdade, senhores deputados. Mais grave ainda, os senhores anunciam um hotel de 4 estrelas e eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário e ao Sr. Deputado Manuel Herberto quem é que classificou aquele hotel como 4 estrelas, onde é que está a classificação oficial e onde é que ela existe? Onde é que ela existe? Os senhores estão a vender gato por lebre, fazendo concorrência aos privados. E senhor Secretário, os senhores é que estão a dar cabo da economia das Flores. É o Governo e o Partido Socialista. Agora virem. E mais, e vejam os números, porque os senhores os aumentam artificialmente, levando idosos. Estão muito preocupados com os jovens, que coitados não podem ir, os jovens coitados não podem ir para a Ilha das Flores. Mas os senhores enchem hotéis com idosos a 25 euros. Isto é que vos aumenta as estatísticas. Não é a realidade, porque não aumentou a economia, não aumentou o consumo. São os senhores que estão a financiar, mas não querem financiar jovens, querem financiar idosos. É isso que os senhores estão a fazer. Querem financiar, para não dizer comprar, de outra maneira. E, portanto, para os senhores, a coesão é uma ilusão. Os senhores são centralistas. Quando vêm falar de ninharias e estão a investir uma fortuna no Museu de Arte Moderna em Ribeira Grande, 20 ou 12 milhões de euros, é, numa altura de crise, vergonhoso. Deviam ter a coragem de suspender a obra. Mas não, o que os senhores não querem é fazer uma pousada da juventude nas Flores, porque vai fazer concorrência aos privados. O argumento é tão mesquinho, que não merece sequer mais considerações. Sobre essa matéria, digo, Sr. Secretário, e o senhor é que me vai provar, porque os agentes económicos das Flores, eu ainda estive lá há pouco tempo, estão preocupadíssimos com a concorrência que os senhores fizeram e mais, se vamos falar de crise e de poupanças, com a empresa absolutamente inútil e desnecessária que os senhores criaram, chamada Ilhas de Valor, para gerir 2 hotéis e dar emprego a 3 ex-deputados desta casa. É isso que os senhores fizeram, é assim que os senhores gerem. Assim é que os senhores gerem os dinheiros públicos. E que eu acho que devia ser extinta, e já disse que devia ser extinta. É assim o vosso conceito
de crise e de gestão de dinheiros públicos, Sr. Secretário Regional da Presidência. Diga e tenha a coragem de dizer aos jovens açorianos que os senhores não preferem sustentar um conselho milionário, um conselho de administração milionário das Ilhas de Valor, que lhe fazerem uma pousada da juventude. Diga que prefere um museu de arte moderna que custa 20 milhões, em vez de permitir que os jovens açorianos possam conhecer 12 milhões, em vez de que os açorianos, os jovens, possam conhecer a Ilha das Flores. E o mesmo é extensivo àquele grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Mas quem critica que o governo dos Açores não promove o desenvolvimento harmonioso e é contra, mas quer ser governo nos Açores, não dá um contributo para o desenvolvimento harmonioso dos Açores, nomeadamente um contributo para a juventude. E ainda mais espantado fico quando tem um jovem naquela bancada que representa a juventude popular e se a juventude social-democrata, para cá vai, uma questão de tempo, a juventude social-democrata e abstém-se, meu caro, abstém-se para investir o Museu de Arte Moderna em Ponta Delgada de 7 milhões e meio de euros. Quer dizer, a noção de arquipélago de que é ser Presidente do Governo acaba no Conselho de Ponta Delgada. E isso é lamentável. E isso também os açorianos estão a ver. Agora, completamente incompreensível é a atitude do deputado do PCP Açores eleito na coligação da CDU. Quer dizer, o senhor deputado é contra a construção de uma pousada de juventude nas Flores, senhor deputado. E agora pasmem os senhores deputados, por causa da concorrência aos privados. Isto é de se abrir o chão. Vindo de quem vem, é de se abrir o chão. Senhor deputado Aníbal Pires. Muito obrigado, senhor Presidente. O deputado Artur Lima tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao senhor Secretário Regional da Presidência, eu acho absolutamente extraordinário o seu argumento. O Governo apregoa que um jovem vai às Flores por 10 euros. É a viagem que o jovem tem. Ida e volta, ou seja, vai por 5 euros e volta por 5 euros. Extraordinária promoção à juventude que o Governo Regional dos Açores faz. O problema, a mobilidade, o problema é que o Sr. Secretário vai-me dizer quanto é que este jovem paga para ficar no tal hotel social, que não é privado, é onde os senhores contratam a 25 euros para determinados grupos, porque é que não contratam para os jovens? E como é que o jovem tem dinheiro para ir para fazer concorrência, por mínima que seja a iniciativa privada? Como é que um jovem tem... Agora, o senhor manda a pousada de juventude, espera. As pousadas de juventude só recebem outras pessoas em determinadas condições. Por isso é que se chamam pousadas de juventude. Bom, as pousadas de juventude, agora no conceito do Partido Comunista e Socialista, é para a terceira idade. Pronto, também ficamos esclarecidos nessa matéria. Pronto. Aliás, pelo caminho que isto leva, as pousadas de juventude podem ser para a terceira idade. Ao Sr. Secretário, isso que o senhor acabou de fazer é da demagogia mais cristalina que existe. Um jovem pode ir às Flores por 10 euros. O jovem dorme no Porto das Poças ou dorme no pasto, porque não tem onde ficar. Esta é que é a realidade. O jovem não tem onde ficar. E depois, o outro argumento que faz concorrência à privada é ridículo. É ridículo, Sr. Secretário. Ridículo esse argumento. Porque o que faz concorrência à privada, eu já lhe expliquei o que era. O Sr. Deputado... Ao Sr. Vice-Presidente, vou-lhe explicar outra vez. É o hotel que o senhor fez de uma fundação que não paga impostos, que não é classificada como 4 estrelas, que é vendida enganosamente às pessoas, que oficialmente não tem 4 estrelas, que faz preços, que faz concorrência aos privados porque não paga impostos, que os senhores patrocinam, que os senhores não foram capazes de ter nenhum privado a explorá-la e só serve para aquela coisa que eu já disse.
para um Conselho de Administração para dar emprego a uns senhores que foi preciso tirar daqui para depois os pôr ali. E, portanto, e que custa quantos milhares por mês, os senhores também vão dizer quanto é que isso custa. E, portanto, concorrência aos privados é o que os senhores fizeram. Ponto, final, parágrafo. Quer que eu repita? Se quiser eu repito, mas Vossa Excelência tem entendimento suficiente para não precisar de... E com isso entronca o Manuel Herberto, que aprendeu a escrever com um padre, e vou-lhe dizer exatamente por isso, Sr. Deputado Manuel Herberto, e porque tenho de Vossa Excelência em grande conta intelectual... Vou terminar, Sr. Presidente. Diga. Vou terminar, Sr. Presidente. Eu tenho Vossa Excelência em grande conta intelectual e, portanto, escuso-me a Vossa Excelência de lhe fazer um desenho que não é preciso e, portanto, acho que Vossa Excelência percebeu muito bem o que eu queria dizer e, portanto, não vale a pena irmos mais por aí. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais inscrições. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, eu não disse, não falei em lucros, portanto, quero protestar o que disse o Sr. Vice-Presidente agora aqui e eu que eu disse, falei de concorrência... Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Artur Lima, faça favor. Protesto, porque apenas falei nessa situação devido à referência que o deputado Manuel Herberto fez à minha pessoa e às minhas afirmações em 2008. Foi apenas e só nessa perspectiva e naquele contexto de 2008 que eu referi a situação difícil. Quem falou em concorrência a privados foram os senhores. Os senhores a que falaram em concorrência a privados. E, portanto, não aceito que Vossa Excelência diga que eu tenha dito que estavam em situação económica difícil. Referi-me àquela situação e referi-me que quem faz concorrência aos privados é o vosso hotel. Ponto, final, parágrafo, foi isso que eu disse e reafirmo. É o hotel. Eu não vou discutir turismo aqui porque não vem para esse assunto, Sr. Vice-Presidente. Se o turismo fosse para ser discutido, eu discutia, mas não vem. Discutiremos noutra situação. Estou a discutir a situação das flores e da coisa. E quero que fique bem claro que quem se referiu à concorrência que uma simples pousada de juventude fazia aos privados foram os senhores e o Sr. Deputado Aníbal Pérez. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.